eu acho que, pelo que você trabalhou ontem, né, com relação ao time que vai enfrentar o Palmeiras, eu percebi que você tem apenas uma dúvida, se é que tem essa dúvida. Zé Eduardo ou Keirson? Na verdade, não é uma questão de dúvida, né? São alternativas que a gente tem de estilos um pouco diferentes. Então, a gente, no trabalho, optou por usar essas duas alternativas, até para a gente sentir o que a gente pode utilizar durante o jogo e as mudanças que a gente pode fazer, não só com esses dois jogadores, mas a gente também tem percebido uma melhora, uma evolução do Felipe Anderson, por exemplo, que nos dá uma opção também um pouco diferente com relação à equipe base que a gente tem. Então, não é nem questão de dúvida, essa alternativa ela existe, de você poder jogar com um ou com o outro, mas naturalmente nós vamos decidir ainda amanhã para termos uma definição com relação a isso. Então, para deixar claro, você não definiu ainda quem joga? Não, ainda não. Com relação aos dois, ainda não. Mas independente, qualquer um dos dois os dois estão vivendo bons momentos. O Keirson fez 2 bons jogos aí nessa sequência que ele teve contra o Mogi e contra o Ituano, fazendo gols, né, que é a principal função dele. E hoje nos dá uma alternativa boa com relação a essa posição. Martelotti, pela qualidade individual dos jogadores do Santos, você acredita que é o único time que possa superar a forte defesa do Palmeiras, que levou apenas 6 gols nesse Campeonato Paulista? Bom, eu não acho que vai ser um encontro só entre a defesa do Palmeiras e o ataque do Santos, né? Nós temos realmente o melhor ataque do campeonato, o Palmeiras tem a melhor defesa, mas os dois times são qualificados de uma maneira geral para fazerem esse confronto e que esse jogo seja do melhor nível possível. Mas a gente sabe que, por característica, o time do Palmeiras se defende muito bem e a gente procurou trabalhar alternativas para que a gente possa surpreendê-los. Marcelo, o Felipe Anderson, você cogita escalá-lo e coloca ele como dúvida entre essas 3 opções, o Keirson, Zé Eduardo e ele, ou ele seria uma opção no lugar de um outro jogador? E você não costuma fazer mistério, né? Você sempre deixou muito claro quais seriam os times que você iria escalar. Por que essa opção hoje? É algo que vai resultar em uma decisão momentânea ou é um mistério mesmo que o Palmeiras não saiba a definição do time? Na verdade, o Felipe, a alternativa dele é durante o jogo, ele não vai começar jogando. Então, e durante o jogo ele é um jogador que nos dá opções de entrada em algumas posições, né? Em algumas situações diferentes de jogo. Agora, com relação a definir a equipe está praticamente definida, a gente só tem essas 2 opções com relação ao ataque, porque realmente mudam a característica dos 2 jogadores, elas mudam a nossa maneira de jogar um pouco e talvez isso que tenha que ser a nossa única opção com relação à equipe de domingo, mudar um pouco uma característica, né? Ou com o Keirson ou com o Zé, mas de uma maneira geral o time está definido, não é questão de mistério nem nada. Você vai levar o Michael Leite para o jogo? Até agora não definimos, né? Eu tive uma conversa ontem com ele está tranquilo com relação a essa situação. Foi uma situação que foi criada já há muito tempo, né? E a gente sabia que nesse momento desse confronto criaria-se essa questão, voltaria à tona. Eu tenho confiança total nele, falei isso para ele, sei que colocando para jogar ele vai dar o máximo dele, isso em qualquer situação. E não é só no domingo, eu tenho confiança nele também para quarta-feira, para o jogo contra o Colo-Colo na Libertadores, enfim. Confiança não falta, a gente só tem que pesar todas as situações, toda a repercussão que possa ter qualquer tipo de situação criada no jogo. A minha confiança nele é irrestrita e se eu precisar colocá-lo não vai ter problema nenhum. Justamente em cima disso, né? Eu acho que o Felipão, pelo menos a opinião minha, foi muito mal no começo da semana, quando ele falou o seguinte: o Santos tem que liberar logo o Michael Leite, não está utilizando, tem que liberar para vir para o Palmeiras. Você não acha que o Felipão jogou ainda mais
fogo nessa situação, dizendo que o menino tem que ser liberado, véspera de um jogo. Você não acha que o Felipão foi mal? Eu achei estranho surgir todos esses comentários que vieram, todos do lado do Palmeiras, com relação ao Maicon, que hoje é jogador do Santos. Não partiu nenhum comentário com relação ao Maicon do Santos, né? Todos que a gente ouviu durante a semana e leu durante a semana a respeito de utilização ou não do Maicon partiu do Palmeiras. Eu acho estranho surgir isso durante a semana do Clássico, né? Essa questão não veio utilizando, foi mal avaliada, né? Ele ficou um tempo com conjuntivite, a gente realmente não pôde utilizá-lo, mas ele tem nos ajudado muito e vai continuar até o último dia do seu contrato. Essa questão da liberação hoje não está em discussão. Agora, realmente foi diferente a gente ver que essa semana surgiram comentários, né, do lado do Palmeiras com relação ao Maicon, que não é jogador do Palmeiras, é jogador do Santos, justamente na semana desse confronto. Mas posso te garantir que esses comentários não vão influenciar em nada na nossa decisão. A gente vai ter uma decisão fria e analisando todas as situações e todas as possibilidades, porque mais importante do que a presença ou não do Maicon no domingo é o que ele pode nos dar ainda até o final do contrato dele. Então, nós vamos avaliar toda essa situação e vamos ver o que é melhor para o Santos e para o jogador. Em relação ao Kleber, o Arouca, ele vai fazer muita falta nesse jogo, principalmente porque o Adriano, mesmo que o Possebon não vai jogar, mas eles são jogadores que fazem muita falta e também sempre estão levando o cartão amarelo. O Arouca não, ele já é um pouco mais cauteloso. Você vai fazer alguma marcação especial? O que você tem a dizer sobre isso? Não, eu não tenho preocupação com relação a isso. O nosso time é um time que tem pouco problema com cartão, com expulsão. A gente não tem essa característica. Então, com relação a isso, a gente sabe que o Clássico é realmente um jogo mais nervoso, normalmente, mais disputado. Mas os nossos jogadores estão preparados para encarar um jogo com essa característica. A gente conversou a respeito disso hoje. Talvez já seja uma prévia do que a gente vai encontrar na Libertadores na quarta-feira. Essa disputa do Clássico, um jogo acirrado, um jogo disputado, mas que nós vamos ter o controle e a cabeça para encarar com serenidade, com tranquilidade, para que não haja excessos, que, na verdade, o torcedor vai ao estádio para assistir um jogo de futebol e não uma batalha, uma guerra, enfim. Os nossos jogadores estão preparados para isso e vêm jogando em sequência, sem problemas de cartão. Eu não vejo nenhuma necessidade de uma conversa, de uma consulta com relação à mudança de comportamento nesse sentido de ser mais forte na marcação, de tomar cuidado com o cartão, enfim. Nós, nesse sentido, a gente tem tido um comportamento bom. O Kleber é um jogador perigoso, a gente já conhece bem, a gente vai ter uma marcação com relação a ele igual que a gente vai ter com todos os jogadores do Palmeiras. Um Clássico a gente nunca sabe do outro lado quem pode decidir, né? Às vezes decide quem a gente menos espera. Então a gente tem que ter uma marcação muito bem aplicada em toda a equipe do Palmeiras para que a gente possa, a partir daí, começar a ter uma chance maior de ganhar o Clássico. Marcelo, o último Clássico que o Ganso jogou foi em julho do ano passado e o Santos ganhou do São Paulo 1-0. E nesse tempo que ele ficou fora, o Santos perdeu 3 de 5 clássicos, só ganhou 1. Você acha que a presença dele, o primeiro clássico dele desde que ele volta, vai ser o principal trunfo do Santos? Eu acho que os próprios números e as atuações dele provam o quanto ele é importante nesse sentido, né? Não só para todo jogo, mas principalmente nos jogos mais importantes. E a gente pôde ver isso ano passado, nos jogos mais decisivos de Copa do Brasil, de Campeonato Paulista, ele sempre teve uma participação importante, e nos clássicos é isso, esse jogador realmente tem uma possibilidade de fazer a diferença. E a gente está satisfeito pela volta dele, pela presença dele nos últimos jogos, e agora um clássico com ele, com o Ney, com o Elano, enfim. Podemos hoje ter novamente um time já muito próximo do que a gente entende ser o time titular do Santos no momento, e isso deixa a gente satisfeito, né?
exaltamos a participação dos meninos nesses 2 últimos jogos, que nós tivemos problemas para a escalação da equipe e tivemos 2 grandes vitórias, mas para a gente é importantíssimo você poder contar com todo mundo, inclusive com o Paulo. Você falou que confia no jogador, que caso ele entre, você sabe que ele vai dar o melhor de si. Comentou também que você tem o Thiago Alves, tem outras opções que poderia influenciar na sua decisão, não sendo, então, só o caso do Palmeiras. Qual que é o lado negativo de escalar ele? Você comentou que confia, comentou os pontos positivos. Qual que é o prejuízo que você pode ter escalando ele? O que pesa ao contrário? Todo jogador que você coloca no campo, ele pode jogar mal ou bem. Isso já parte do princípio, na hora que ele entra em campo, ele pode jogar bem, né, ser decisivo positivamente, ou pode jogar mal, né? Todos. Qual seria a consequência do Michael jogar mal contra o Palmeiras? Para mim, 0. Eu confio nele, sei que ele vai entrar e vai dar o máximo dele. Agora, ele jogou bem e mal em outras oportunidades que nós colocamos. Entrou bem a maioria das vezes e não jogou tão bem em outras. Então, pode acontecer no domingo. Qual seria a repercussão do Michael não jogar bem contra o Palmeiras? Entendeu? Muita gente pode avaliar que ele não jogou bem porque foi contra o Palmeiras. Eu não tenho dúvida que ele jogaria bem ou mal, independente do adversário. Agora, muita gente pode avaliar que ele foi mal porque jogou contra o time que ele já tem contrato. E que nós fomos mal em colocá-lo porque colocamos contra o time que ele já tem contrato. Então, esse é um aspecto, por exemplo, que seria negativo. E nós não temos como saber. Se eu tivesse certeza que ele ia entrar e fazer 2 gols e decidir o jogo para a gente, eu não deixava nem no banco, né? Eu botava ele de titular. Mas a gente tem que ter alguns cuidados para que, depois do jogo de domingo, eu não tenha mais a confiança que hoje a torcida tem e hoje eu tenho no Michael, a gente não tenha mais na quarta-feira, por exemplo, num jogo importantíssimo para a gente. Se o torcedor, em algum momento, desconfiar que o Michael não jogou bem porque foi contra o Palmeiras, a gente não tem como colocá-lo na quarta-feira contra o Colo-Colo. Então, esse cuidado, eu tenho confiança total nele, mas eu não tenho, como não só nele, como nenhum outro jogador, a certeza de que ele vai jogar e jogar bem. Se eu tivesse essa certeza, ele estaria escalado.